Terminei Cristologia e hoje eu estarei iniciando Pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Eu quero convidá-los para lermos a Bíblia, que está no Evangelho de João, no capítulo 14 e o versículo de número 26. Evangelho de João, capítulo 14 e o versículo 26. Os que encontraram, digam amém. Amém. Eu vou ler, depois vou contar até 3 e vocês vão repetir a leitura. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas que vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. No 3, 1, 2, 3. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém. Sentai-vos. Quem tem acompanhado a transmissão, que está sendo feita toda terça-feira, aqueles que estão entrando hoje na live, para você não ficar sem saber, nós começamos aqui falando sobre teologia própria, que é o estudo acerca de Deus. Semana passada eu terminei Cristologia, o ensino acerca de Cristo. Hoje eu estarei começando uma série de estudos sobre pneumatologia ou paracletologia, que é a doutrina do Espírito Santo, que acontecerá algumas terças-feiras. Eu acho importante você acompanhar. Pastor, eu estou entrando hoje na live e eu queria ver os estudos anteriores. Se você entrar na minha página aí, Pastor Sérgio Brito, tem todos eles aí salvos na memória. Você vai no Facebook, você consegue encontrar e você vai ver desde o início até a terça-feira passada e hoje você está acompanhando. Então, baseado nesse versículo bíblico, aqui está falando sobre o Espírito, o outro Consolador, que seria enviado por intermédio, a pedido de Jesus. Deus enviaria um outro Consolador, o Espírito da verdade, que viria a pedido de Jesus. Jesus disse isso porque os discípulos ficavam tristes, porque Jesus estava se ausentando, Jesus ia morrer, Jesus ia ressuscitar, Jesus ia partir, e aí os discípulos acharam que ia ficar só, e o Senhor disse para eles não ficarem tristes, que enviaria outro Consolador, que era o Espírito da verdade. Então, a partir de agora nós vamos falar sobre a terceira pessoa da Trindade. A introdução. A disciplina teológica que estuda sobre o Espírito Santo é paracletologia, termo extraído do vocábulo grego. Não esqueça que o grego é a língua original do Novo Testamento, tá? Extraído do vocábulo grego, paracletos, e traduzido por advogado. Então, paracleto é advogado. Termo este utilizado por Jesus para referir a vinda do Consolador, conforme o versículo que eu acabei de ler, de João 14, 26, o outro Consolador. O que significa alguém chamado? O que significa alguém chamado para o lado de outro, para ajudar aquele que está ao lado, aquele que está te conduzindo, aquele que está te ajudando. É a função do Espírito Santo nos ajudar, tá? Está ao lado de alguém para ajudar. Alguém chamado para o lado de outro para ajudar, ou alguém que aparece em defesa de outra pessoa, como faz um advogado que aparece ao lado de alguém para defendê-lo perante o tribunal. Então a função do Espírito Santo é nos consolar, mas também nos defender, tá? Este termo foi o mesmo utilizado para referir-se a Cristo como um advogado. Por favor, está funcionando o telão aí? Bota para mim, 1 João 2, 1. 1 João 2, 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então aí está a função, advogado que defende, ok? Firmando a expressão grega de João 14,16.
A expressão grega, bota aí João 14, 16. Evangelho. João 14, 16. Ok. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para... Jesus estava dizendo o seguinte, ó, eu estou indo, eu estou me ausentando, mas o outro Consolador, que o Pai enviará a meu pedido, aleluia, Ele vai ficar convosco para sempre. Ou seja, nunca seremos abandonados. Cujo termo utilizado para o outro Consolador é elos, Paracletos, que significa outro do mesmo tipo ou outro da mesma espécie, e não heteros, que significa outro, porém de espécie diferente. Em outras palavras, o Espírito Santo continuaria fazendo exatamente o que Cristo faria se continuasse aqui na terra. Tudo que Jesus fazia, o Espírito Santo continua fazendo. É a função dele, tá? Aliás, Cristo continua presente conosco todos os dias por meio do Espírito Santo que nos foi enviado. Mateus 28, versículo 20. Mateus 28, versículo 20. Eu quero que a igreja leia no 3. 1, 2, 3. Ensinando a trabalhar todas as coisas que eu me tenho lembrado, e esteja convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E este estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como que Jesus está conosco hoje se ele está no céu? Se ele foi assunto aos céus, 40 dias ressuscitado, como que ele está? Através do Espírito Santo. Glória ao Senhor, aleluia. Jesus mora em nós através do Espírito Santo. Aonde nós estivermos, Ele está conosco, nos guardando, nos protegendo, nos ajudando. Filipenses 1,19. Filipenses 1,19. Achou? Jesus abençoe esse irmão aí que ele achou. Filipenses 1,19, perto de Colossenses. Conseguiu aí, irmão, localizar? Filipenses 1,19 eu achei aqui, vou ler. Aqui, ó. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração, pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Então, o vocábulo paracletos, utilizado por Jesus para se referir ao Espírito Santo, pode ser traduzido ainda como consolador, consolador, fortalecedor, conselheiro, socorro, advogado, companheiro, intercessor, ajudador, aliado e amigo. Olha o que nós temos. Em uma pessoa nós temos tudo isso. Por isso que o servo do Senhor é vencedor. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Já está lá, ó. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Existe aquela fase em que o crente está passando por tantas lutas, tantos problemas, que ele não consegue orar. Pastor, isso acontece? Acontece. Acontece com o senhor, acontece comigo também. Você está tão atribulado que você não consegue orar, você dobra os joelhos e não tem palavras. Nessa hora, o Espírito Santo está intercedendo por você. E de repente você é fortalecido, porque o Espírito habita em nós e Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aí está a diferença da igreja do Senhor para as religiões. Então a matéria teológica que estuda sobre o Espírito Santo é também conhecida como pneumatologia, conhecida como paracletologia e também pneumatologia, que provém do vocábulo grego pneuma, que
que significa vento ou espírito. Só que o tradutor aqui da Bíblia, de estudo, o tradutor prefere o paracletologia, porque refere ao advogado, ao ajudador, ao protetor, e pneumatologia mais como vento, tá? Que é também a matéria, a mesma coisa de paracletologia. Vocês entenderam essa introdução? Os que entenderam, digam amém. Amém. Primeiro tópico, dispensação do Espírito Santo. Falando em dispensação, quantas dispensações existem? Já falei isso aqui diversas vezes. Eu quero só os homens falando no 3. Quero ver se os homens aqui estão espertos, tá? Quantas dispensações existem? 1, 2, 3. Três homens falaram. Três. Agora todo mundo sabe. 7 dispensações. Quantas dispensações existem? 7 dispensações. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. Nós estamos na dispensação da graça. A dispensação da graça também é conhecida como a dispensação do Espírito Santo. Quando você estuda as dispensações, você vai ver que a dispensação da graça é conhecida também como a dispensação do Espírito, porque é a atuação do Espírito Santo totalmente. Então vamos lá. Vivemos na dispensação do Espírito Santo. O dia de Pentecostes marcou para sempre a descida do Espírito Santo para habitar com a igreja. Inclusive o dia de Pentecostes, quando se estuda eclesiologia, nós vamos estudar essa matéria específica numa das terças-feiras, e a gente aprende que a igreja foi inaugurada no dia de Pentecostes. Foi ali a inauguração da igreja. O Espírito Santo veio para morar dentro de cada crente. Por que o Espírito Santo veio para morar dentro de cada crente? Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo não morava na vida de ninguém. Mas não. Quando você estuda o Antigo Testamento, você observa que o Espírito Santo não habitava na vida de ninguém. Pastor, e os profetas? Ele não habitava na vida dos profetas. Habitar quer dizer morar, viver. Ué, pastor, mas os profetas, os sacerdotes, os juízes, eles não tinham, o Espírito Santo não morava neles, não morava. O Espírito Santo se manifestava na vida deles de tempo em tempo. Glória ao Senhor, é diferente. Lembra, por exemplo, e veio sobre mim o Espírito do Senhor. Era momentâneo. O profeta Jeremias disse que o Senhor trocaria o coração de pedra e um coração de carne, e que o Senhor colocaria o seu Espírito dentro de nós. Nós temos privilégios que Abraão não teve, que Moisés não teve, que José não teve, que Davi não teve. Qual o privilégio, pastor? Ser morada do Espírito Santo. Eles não tiveram esse privilégio e nós temos esse privilégio. Precisamos agradecer a Deus pelo privilégio de ser morada do Espírito Santo. Geralmente, quando eu estou orando, antes de fazer as minhas petições, eu faço um momento de agradecimento. E entre os agradecimentos está um agradecimento que eu faço. Deus, obrigado pelo privilégio de ser morada no teu Santo Espírito. Porque, gente, isso é um privilégio muito grande. Ter Deus dentro de você, através do Espírito Santo. Então, privilégios que os nossos irmãos do Antigo Testamento não tiveram, mas nós temos esse privilégio. Então, veio morar dentro de cada crente. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habitando dentro de cada crente é o próprio Deus morando em nosso coração. É o próprio Deus dentro de nós. E aí, por que então você fica se sentindo um fracassado, um derrotado? Se Deus mora dentro de você, você pode todas as coisas. E foi isso que Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O domínio que prevalece nesta dispensação é o domínio do Espírito Santo. O Espírito Santo é o comandante da igreja. Quem é o comandante da igreja? É o Espírito Santo.
embora tem um bocado de líderes aí hoje no sentido dono da igreja. Só que o dono da igreja chama-se Senhor Jesus Cristo. E o pastor presidente, ele é o quê? Ele é o servo da igreja. O presidente da igreja não é superior a ninguém. Os pastores não são superiores. Os obreiros não são superiores. Você que tem cargo de liderança, você não é superior. O superior aqui é Ele, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o Senhor. E é Ele que manda na igreja. E tem um bocado de gente aí sentindo bamba. Eu me afastar, acaba a igreja. Você vai para o inferno, rapaz. A igreja não acaba por causa de mim, não. Se eu me afastar, Deus levanta alguém melhor do que eu. Se você se afastar, Deus levanta alguém melhor do que você. Bota isso na sua cabeça. Pare de se sentir o dono da cocada preta. Deus está falando com você que está agora me assistindo. Aleluia! Eu sou profeta e falo aquilo que Deus quer falar através da palavra. Jesus é o Senhor da igreja. Quem manda na igreja é Ele. Então, Ele mora em nós. O domínio que prevalece nessa dispensação é o domínio do Espírito Santo. O Espírito Santo é o comandante da igreja. Cristo, sendo a cabeça da igreja, Cristo, a cabeça da igreja. A igreja como corpo, Cristo é o cabeça do corpo. A igreja como corpo, Cristo é o cabeça do corpo. Mas Cristo é a cabeça da igreja. Então, se Ele é a cabeça da igreja, quem comanda a igreja é Ele. A vida da igreja não está no pastor da igreja, não está no líder do departamento. A vida da igreja está no Senhor da igreja, Jesus Cristo, que está vivo e vivo para nunca mais morrer. Ele orienta a sua igreja através do Espírito Santo que habita conosco. Foi o próprio Jesus Cristo quem disse em João 14, 16 e 17: Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Portanto, o Espírito Santo é o guia da igreja nesta dispensação. Porque tem um bocado de igreja aí dando cabeçada, porque o Espírito Santo não manda mais na igreja, não tem mais primazia na igreja. As pessoas estão sendo o centro da atenção das igrejas. E o centro da atenção da igreja não pode ser o pastor, não pode ser o departamento, não pode ser o cantor, não pode ser o pregador. O centro da atenção da igreja tem que ser o Senhor da igreja. Nós vamos à igreja para quê? Para adorar o Senhor da igreja, para prestar a Ele o nosso culto de adoração. Tem gente que vem para a igreja assim: e o culto, nosso culto ontem foi uma bênção. O culto é nosso? O culto é meu? O culto é do Senhor. A expressão correta é: o culto que nós prestamos ao Senhor foi uma bênção, porque nós estamos aqui prestando o nosso culto a Ele, tá? Até mesmo quando Cristo se dirige à sua igreja na terra, Ele faz através do Espírito Santo, ao enviar as 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia, no livro do Apocalipse. Na introdução de cada carta, é Jesus Cristo quem se identifica como o remetente. Mas se você observar, lá no final, quem assina é o Espírito Santo. Quer ver rapidamente? Vê se coloca aí, querido, para mim. Apocalipse 2, versículo 1. Apocalipse 2, versículo 1. Vê se localiza. Ah lá. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Isto diz aquele que tem na sua testa as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Versículo 8. Versículo 8. Ao anjo da igreja Esmirna escreve: Isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Agora versículo 18. Versículo 18. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Agora capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1.
Olha lá, ao anjo da igreja em Sardes escreve: isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as estrelas, conheço as tuas obras, tens nome de que vives, estás morto. Versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E o versículo 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, tá? Então, porém, quem assina cada carta no final é o Espírito Santo. Quer ver, Apocalipse 2:7. Volta lá em Apocalipse 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-me-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Versículo 11, do capítulo 2. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz ao que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, darei um anel escondido, lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Versículo 29. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve, diz o Filho de Deus. Não, isso. Quem tem, você liberta esse irmão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3, versículo 6. Capítulo 3, versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às. Versículo 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às. E o versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às. Então, quem manda a carta é Jesus, mas quem assina a carta é o Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem dá o crescimento à igreja é o Espírito Santo. Quem estrutura a igreja é o Espírito Santo. Quem renova a igreja é o Espírito Santo. Quem batiza com o Espírito Santo é o Espírito Santo. Quem opera sinais e maravilhas é o Espírito Santo. Quem traz renovação é o Espírito Santo. E quem vai nos levar às nuvens no dia do arrebatamento é o Espírito Santo. Por isso Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. Labantura e Gaia, como está a sua comunhão com o Espírito Santo? Você sente o Espírito Santo atuando em sua vida? Não perca a comunhão com Ele. O melhor de Deus para a igreja é o Espírito Santo. Glória ao Senhor. Ele precisa ter primazia na igreja. Ele precisa ter primazia em nossa vida. Muito bem, nós vimos aqui a dispensação do Espírito Santo. Segundo tópico, a obra do Espírito Santo na história bíblica. A obra do Espírito Santo na história bíblica. A obra do Espírito Santo pode ser vista e percebida através de toda a história bíblica. Em cada manifestação das obras de Deus registrada na Bíblia, percebemos a Trindade Santa trabalhando para o bem da criação. De acordo com alguns teólogos, o Pai é o autor, o Filho é o executor e o Espírito Santo é o ativador de cada obra iniciada. Ou seja, os três trabalhando em harmonia. E aí nós temos uma lição aqui. Não tem como a igreja crescer sem harmonia. Não tem como um departamento crescer sem harmonia. É preciso que haja harmonia. A Bíblia diz que precisamos ter o mesmo sentimento. E qual é a forma de ter o mesmo sentimento? Não é ser batizado com o Espírito Santo. Não é ter dons espirituais. Profetizar, ter revelação, curar, expulsar demônio, operar sinais e maravilhas. Não. Como? Ter o fruto do Espírito. Sinal de santidade é fruto do Espírito. E aí? Depois de ler lá, fruto do Espírito, vê se você tem. Se você não tem, comece a buscar isso. Porque se você não tem,
a sua salvação está correndo perigo. Pastor, porque diz a Bíblia que lá no céu, naquele dia, alguns vão chegar: Senhor, em teu nome eu orei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz, em teu nome... Apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Mas operava sinais e maravilhas, mas não teve salvação. Fruto do Espírito é garantia de salvação. Você conhece lá em Gálatas o que é fruto do Espírito. Não vou entrar nesse mérito. Estude em casa para adquirir o fruto do Espírito, tá? Então a obra do Espírito Santo pode ser vista e percebida através de toda a história bíblica. Em cada manifestação das obras de Deus registradas na Bíblia, percebemos a Trindade Santa trabalhando bem, no bem da criação, de acordo com alguns teólogos. O Pai é o autor. Quem é o autor? O Pai. O Filho é o executor. Quem é o executor? E o Espírito Santo é o ativador de cada obra iniciada. É Ele que dá o crescimento, é Ele que ativa, tá? Essa obra iniciada. Em todos os momentos da história, desde a criação dos céus e da terra, em Gênesis, até o estabelecimento de novos céus e nova terra, em Apocalipse, percebemos o trabalhar e o mover do Espírito Santo através dos líderes do povo, sacerdotes, juízes, libertadores, profetas da antiga aliança, como também através de Jesus e dos seus santos apóstolos no estabelecimento da nova aliança e na inauguração da igreja no dia de Pentecostes. A Bíblia já inicia mostrando o Espírito Santo trabalhando para dar forma à terra, dizendo: e a terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Preste atenção: a terra estava sem forma e vazia. O Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Alguns teólogos dizem que o Espírito Santo ali estava chocando a terra. Chocando a terra. Por exemplo, tem os ovos. A galinha fica em cima dos ovos, chocando. Quando a galinha, depois de um período, ela sai dali, sai um monte de pintinhos. Ou seja, a galinha chocando os ovos deu vida. A terra não tinha vida, estava sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus deu vida à terra que não tinha vida. Claro que isso é muito profundo, eu teria que dar uma outra aula desse assunto, tá? O porquê a terra estava sem forma e vazia. Eu teria que falar aqui sobre os 3 estágios da terra: terra original, terra caótica, terra restaurada. Mas aí já é plano divino através do século. Pastor, eu quero aprender tudo isso, então vai fazer um curso teológico. Vai fazer um curso teológico para aprender tudo isso, tá? Aqui é mais ou menos um paliativo, só para vocês ficarem com água na boca. Quer aprender mais? Se matricule no curso teológico. Nós estamos em Laderge, eu sou o vice-presidente de Laderge. Tivemos grupos aqui, hoje não temos mais, mas se aparecer alunos vai ter. É só aparecer aí mais 20 irmãos querendo estudar e a gente vai montar uma nova turma aqui. Eu quero parar de dar aula, mas eu não consigo, porque eu amo esse negócio de dar aula. Já tem uns 30 anos que eu faço isso e tenho prazer de fazer. Então, da criação de Cristo, o Espírito Santo atuava. Da criação até Cristo, o Espírito Santo atuava de forma esporádica através dos homens de Deus que levantava para liderar o seu povo. E eu falei aqui dos homens do Antigo Testamento, que o Espírito Santo não morava neles, mas o Espírito Santo levantava e enchia, e eles eram cheios de poder, mas era momentâneo, não era algo permanente. Eu tenho várias referências aqui, mas eu vou falar só para você anotar e estudar em casa, porque não dá tempo de ler todas. Os homens levantados no Antigo Testamento: Números 11, 24 a 29, Juízes 3:10, Juízes 6:34, Juízes 11:29, Juízes 13:25. Agora, 1 Samuel 10:6, 1 Samuel 6:13, 2 das Crônicas 15:1, capítulo 20, versículo 14, Isaías 61:1 e Miqueias 3:8. Você vai encontrar homens no Antigo Testamento que foram levantados por Deus e foram baluarte nas mãos do Senhor. Do Pentecostes até o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo habita na igreja. Do Pentecostes até o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo habita na
Habitar quer dizer morar. Ele mora na igreja. E aí ele mora na igreja, não é no sentido coletivo, não. Ele mora na igreja no sentido individual. Você é igreja, eu sou igreja. Ele mora dentro de nós. Por isso a Bíblia diz: quando estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Jesus disse, ali ele está presente, porque ele tem 3 pessoas que é morada do Espírito Santo. Quando a gente sai daqui, esse templo é apenas um templo. O que faz a diferença nesse templo é você que está aqui adorando o Senhor. Lavadura, igreja. Por isso os crentes têm a obrigação de estar na casa do Senhor. E o salmista disse: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar todos os dias da minha vida na casa do Senhor. Eu não consigo entender como que o crente não tem vontade de vir para a casa de Deus. Aí alguns estão dando a desculpa da pandemia. Não estou indo por causa da pandemia. Mas você vai ao mercado, você vai trabalhar, você vai passear. Toma vergonha, cara, rapaz, vai com você. Não tem desculpa da pandemia. Isso é comodismo espiritual. Deus está falando com você. Desperta, tu que dorme. Levanta-te entre os mortos. É Cristo que esclarecerá. Quem tem ouvidos que ouça. O Espírito está dizendo aqui nesta noite: desperta. Pare de comodismo. Deus está chamando a sua atenção. Você que está em casa aí, fecha o olho regalado, me ouvindo e me assistindo. Seja membro da nossa igreja ou membro de outra igreja, Deus está chamando a sua atenção. Vai para tudo quanto é lugar. Mas para a igreja não é. Por causa da pandemia. É muita sem vergonha. Misericórdia. Pastor, complicado, né? Complicado. Se você é grupo de risco, você não está saindo na rua. Se você está saindo na rua, está indo no mercado, está indo na padaria, está indo na farmácia, está indo passear na rua, visitar amigos e parentes, você não é de risco. Se você está fazendo tudo isso, você pode vir para a casa de Deus também. Pode vir para a casa de Deus também. Cuidado. Eu espero que Deus venha te despertar através dessa ministração nesta noite. Glória ao nome do Senhor. Quantos podem adorar a Ele? Quantos podem adorar a Ele? Adore, 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 adore. Glória ao Senhor. Então, no Pentecostes, que é a reunião da igreja, o Espírito Santo habita na igreja. Agora é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Neste período, o Espírito Santo habita individualmente em cada crente, fazendo o nosso corpo o santuário onde Deus habita. Fazendo o nosso corpo o santuário onde Deus habita. 1 Coríntios 3 diz que eu estou terminando. 3, 16 e 17. 1 Coríntios 3, 16, olha lá. Não sabeis vós que sois santuários de Deus? Que o Espírito de Deus habita em vós? 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus, que sois vós. Por isso nós precisamos se alimentar direito, dormir direito, cuidar da nossa saúde. Você é diabético, tem diabetes, come igual frieira, você vai morrer, irmão. E está no estado de perder salvação, que você está destruindo o templo de Deus. Você tem tendência a engordar. Entenda o mistério. Revelação pura. Peraí. Não faz uma corridinha, não faz uma caminhadazinha. 11 horas da noite está com um tratão desse tamanho mandando para o bucho. Depois vai dormir, fica com aquela pança desse tamanho. Irmão, ore por mim, minha pressão está ruim. Rapaz, Deus está falando. Se cuidar. Eu oriento as pessoas a fazerem atividade física. Eu faço musculação 3 vezes todo dia, segunda, sexta, às vezes falta algumas, mas pelo menos 3 vezes por semana eu vou.
e Muay Thai terça e sexta. Hoje às 6 horas da manhã eu estava lá fazendo musculação, 6 horas da manhã, vou dormir meia-noite. Era 1 hora, eu fui dormir era 1 hora. 5h30 levantei, 6 horas estava lá. Cheguei em casa, tomei meu banho de café, fui para a clínica. Até sair da clínica 12h30. Cheguei em casa, almocei, descansei uns 40 minutos, 15 horas, Muay Thai. Ai Deus, que negócio sério para você. Saúde, isso é saúde. Tem que ter saúde. Quando você tem saúde, você facilita o Espírito Santo atuar em sua vida. Como que Deus vai te usar? Você está todo blocado. Dá um glória alto, a língua sai pela boca. Aí o pentecostal gosta de dar uma sapateada. Não aguenta. Aí quem não sabe, você está endemoniado. Mas não, está ruim mesmo. Não, coisa séria. Eu me lembro, eu fiquei um período sem fazer atividade física. Estava em primavera, me acomodei um período e fiquei sem fazer. Gente, quando eu ia pregar, 15 minutos, eu estava cansado. Falei, caramba, eu estou blocado. Aí eu fui ver que era falta da atividade física. Eu voltei para a atividade física. Acabou, eu prego 1 hora, 1h30, 2 horas e fico uma boa. Eu dirijo 8 horas, chego lá, dou a palestra, termino a palestra, pego o carro e volto. Chego em casa inteira. Se bobear, ainda dou trabalho para a irmã Fabiana. Qual o trabalho? Tem que ir para a cozinha fazer comida para mim. Aleluia! Então, encerrando, nesse período, o Espírito Santo habita individualmente em cada crente. Aí dentro da leitura que eu fiz, ainda bota aí para mim, 1 Coríntios 6, 19 a 20, eu encerro. 1 Coríntios 6, 19 a 20. 6, 19 a 20, olha lá. E não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, que não sois de vós mesmo. Aí versículo 20. Porque foste comprado por bom preço, glorificai pois a Deus no vosso corpo. Outra tradução diz, no vosso espírito, no vosso corpo, aos espíritos aos quais pertencem a Deus. O nosso corpo não é nosso, o nosso corpo é dele. Então vamos como cuidar do templo do Senhor. Quem aprendeu alguma coisa nesta noite, diga amém. Amém. Semana que vem, querendo Deus, eu vou falar sobre o silêncio do Espírito Santo. Que coisa! O silêncio do Espírito Santo, próxima terça. Hoje eu falei sobre a dispensação, falei da introdução, falei da dispensação do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo. Semana que vem eu vou falar da obra do Espírito Santo na igreja primitiva e o silêncio do Espírito Santo. Esses 2 pontos. A obra do Espírito Santo na igreja primitiva e o silêncio do Espírito Santo. Se der tempo, eu vou continuar falando da atuação do Espírito Santo na história da igreja. Que Deus abençoe, muito obrigado. Você que está em casa me assistindo, não vou pedir perdão pelo que falei, porque eu falei o que Deus mandou. E se eu falei o que Deus mandou, tome jeito, ouça a palavra e coloque em prática, porque Deus quer você na casa dele para somar com a igreja e fazer a obra do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe. Presbítero Rafael, dirigente da igreja. Oi? Tá, pode encerrar a live aí. Muito obrigado, até terça-feira, querendo Deus.